Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros internautas. Meu nome é Dr. Tijoy Kokikia, com grande experiência de mais de 45 anos na área cardiorrespiratória. Hoje voltaremos a falar sobre um tema bastante importante, que é sobre o nosso envelhecimento, a causa do envelhecimento e qual a relação com o uso, com a presença dos radicais livres na gênese do envelhecimento. Deixo aqui um pôster em homenagem ao Dia Internacional do Idoso, que é 1º de outubro, certo? Dessa forma, a pergunta sempre nós fazemos, né, a nós mesmos: por que a gente envelhece? Por que a gente fica doente e por que a gente vai embora tão rapidamente, né? Não poderíamos ter uma vida eterna? Então, para tentar explicar sobre o assunto, nós precisamos definir o que é envelhecimento. O envelhecimento é o resultado do declínio progressivo da função celular e sua viabilidade, ou seja, a célula fica doente, fica fraca, causada por fatores anormalidades genéticas ou por acúmulo de resíduos de dano celular e de moléculas, né? E também pode ser causado por fatores externos, tanto endógenos como exógenos. Existem várias teorias para tentar explicar o envelhecimento. E qual que é a mais aceita? Eu vou descrever aqui as principais teorias sobre envelhecimento. A teoria chamada programada, quer dizer, nosso corpo foi programado para ter um certo fim. A teoria endócrina, que a teoria imunológica, a teoria da senescência e a teoria dos telomeros. Mas o importante é saber que existem estas teorias. Mas a que é mais aceita sobre o envelhecimento é a teoria da presença dos radicais livres no nosso corpo, né? Quem primeiro descobriu o radical livre na forma química foi o químico Moses Gombert, em 1850 mais ou menos. E quem que descobriu a relação dos radicais livres na medicina, e principalmente com o envelhecimento, foi propagado pelo Dr. Denman Harman em 1945, mostrando que a relação da presença dos radicais livres danifica a célula, provocando o envelhecimento. Dessa forma, qual é a relação existente entre radical livre e o envelhecimento, que nós vamos explicar agora? Primeiro, vamos definir o que são radicais livres, afinal de contas, de onde que ele vem, como ele é formado e o que ele provoca, né? Os radicais livres, por definição, são átomos ou moléculas ou íons que apresentam com elétrons não pareados na sua órbita mais externa, que pode ter carga positiva, negativa e zero, e devido ao seu não pareamento, elas são altamente reativas, ou seja, eles atacam as células. O melhor representante do radical livre é uma molécula de oxigênio. Por quê? Porque a molécula de oxigênio entra no nosso corpo através das raios ultravioletas, poderão produzir radicais de O2 e radioxis hidroxila, que é um radical livre que ataca a nossa célula, atacando DNA, RNA, proteínas e lípides. Aqui é um outro modo de eu explicar o que é um radical livre. A gente, verificando o seu nível atômico, do nível das moléculas de oxigênio, vejamos aqui a molécula de oxigênio com seu núcleo e as suas órbitas aqui. Nesse lado esquerdo, era uma molécula normal de oxigênio, onde os elétrons estão todos juntinhos, pareados e pareados. Do outro lado, temos um radical livre, em que existe um elétron não pareado. Essa que está solta aqui, essas duas estão normais, esses dois estão normais. Então, esse processo de transformação é muito rápido e é irreversível. Então, esse é o radical livre que ataca as nossas células, um exemplo de radical livre. E outra analogia que nós podemos fazer é como se fossem os solteiros, são chamados solteiros e as solteiras, que sempre são os radicais livres, estão procurando sempre um companheiro para se acalmar, para se namorar, para viver junto. Então aqui mostra aqui uma solteira aqui
como se fosse um radical livre, é o casado, o estável, que já está mais quietinho, enquanto que o solteiro sai na balada, sai para discoteca antigamente, para tentar procurar ser mais estável, que é o casamento. Dessa forma, é uma expressão muito difícil de eu explicar, mas não importa o que é radical livre. Essas moléculas, átomos, eletrosfera, positivo e negativo, não importa. O que importa é o seguinte, que o efeito do radical livre na célula é a destruição da célula. Então aqui tem uma célula normal, os radicais livres, essas bolinhas escuras, atacam a membrana da célula, destruindo a célula, ficando a célula mais fraca. Então, de que modo? Porque o radical livre ele destrói a membrana dessa célula aqui, fazendo com que o conteúdo celular saia para o intestício, provocando a fraqueza e a doença na célula. E como é que ela é formada? De onde que ela vem? De que modo que ele entra no seu corpo? De que modo ela sai do corpo ou não sai? Bom, ela pode ser formada por dois fatores principais. Fatores endógenos, ou seja, produzidos no nosso próprio corpo, e os que vêm de fora, os fatores exógenos, que vêm do meio ambiente. Um dos fatores de envelhecimento, o fator endógeno, é a formação de energia. A partir do momento que nós precisamos de energia para atividade diária, como caminhar, pensar, levantar, andar, exercitar, vamos produzir, nós precisamos de energia. E quanto mais energia a gente produz, nós precisamos de mais metabolismo para produzir energia. E mais radicais livres vão ser produzidos. Então, resumindo, atividade física diária, trabalho, exercício físico produz radicais livres. Por quê? Porque nós precisamos de energia para poder andar, correr. Quanto mais você faz exercício, mais radicais livres são formados. E outro modo de fabricar, de produzir radicais livres é com as doenças, infecção, gripe, tosse, febre, qualquer tipo de infecção produz muitos radicais livres. Esse é um exemplo típico, nas gripes que nós pegamos. Quando você está gripado, muitas vezes dá uma dor muscular violento, você não consegue andar, tem que dormir, dá febre. Então aqui nesse momento a produção de radicais livres aumenta assustadoramente, atacando a célula muscular do nosso corpo, provocando aquelas dores, provocando a necessidade de repouso. E outros são alguns alimentos podem provocar também radicais livres, como as frituras em geral, e o tabagismo. Dessa forma, enquanto que os fatores endógenos da produção de radicais livres são as radiações ultravioletas, a poluição atmosférica, o estresse do dia a dia e algumas alimentações não saudáveis, como as frituras em geral, né? Eles também atacam a membrana da célula, destruindo a célula, fazendo com que elas sejam menos produtivas na sua produção de enzimas. Concluindo, a radical livre lesa a membrana celular, enfraquecendo a célula na produção de enzimas, no controle do metabolismo e levará ao envelhecimento celular. E também, radical livre, ele destrói o nosso RNA e o DNA, podendo levar a causar câncer, podendo ser destruir nossas proteínas e também os nossos lípidos, nosso corpo, deixando com que a célula e o nosso corpo fique enfraquecida, produzindo menos proteínas, menos anticorpos e menos enzimas. O exemplo típico do efeito radical livre é a nossa pele. Com o envelhecimento, a nossa pele vai se enrugando devido ao ataque dos radicais livres na pele. E isso acontece também no nosso organismo interno, né? No coração, no pulmão, nos vasos, na pele, nos ossos, etc, etc, etc. Então, o que acontece com a idade? Com o decorrer da idade, a produção de radicais livres e antirradicais livres era, até uns 30, 40 anos, era mais ou menos igual. Então não tem tanto efeito oxidante, não tem muitos radicais livres sobrando. Mas a partir dos 40 anos em diante, a produção de antioxidantes que nosso corpo tem
é menor e a produção de oxidantes, ou seja, radicais livres, é maior, provocando, dessa forma, mais lesões celulares mais rapidamente. Então, o que fazer com um radical livre para bloquear o envelhecimento? O que nós podemos fazê-lo, né? Como podemos bloquear essa ação radical livre sobre a membrana celular? Bom, podemos ter como bloquear utilizando substâncias antioxidantes para bloquear nosso corpo. E as fontes de substâncias antioxidantes nós temos em 3 lugares. As antioxidantes produzidas de modo endógeno no nosso corpo e provenientes dos alimentos e de vitaminas ou de medicamentos têm ação antioxidante. As principais antioxidantes de origem endógena são as antioxidantes produzidas pelo nosso corpo, como as enzimas superóxido desmutase, catalase e glutatión, mas a sua produção dessas enzimas antioxidantes diminui com a idade, levando ao aumento da radical livre e ao envelhecimento. Os antioxidantes dos alimentos são os antioxidantes provenientes de frutas e legumes em geral, que são ricas em resveratrol, como vinho, uva, grãos, ricas em beta-caroteno, cenoura, licopeno, tomate, selênio, chia, feijão, quercetina e antocianina e outros. São alimentos todos antioxidantes. Dessa forma, o uso desses alimentos pode diminuir ou retardar o envelhecimento. Agora, antioxidantes que provêm de vitaminas são as vitaminas A, C e E alguns medicamentos, como estatinas em geral, são antioxidantes. Alopurinol, medicamento para ácido úrico, também antioxidantes. Antihipertensivos como ECA e BRA e os antidiabéticos e etc. Tem vários outros medicamentos que também são antioxidantes. Dessa forma, o conselho que eu dou para as pessoas para diminuir e retardar o envelhecimento é o uso dos alimentos acima descritos, muitas verduras, frutas em geral, e principalmente, como não vitaminas, o uso de vitaminas A, C ou E. A vitamina A ele é muito mais cara e pode trazer muita toxicidade. A vitamina C também é um ótimo antioxidante, só que o problema é que ele é muito ácido. As pessoas que tomarem sempre poderão produzir gastrite. E a vitamina E, na minha opinião, é a melhor escolha para prevenir ou retardar o envelhecimento, né? Pois eles vão bloquear todos os radicais livres. E a dose recomendada da vitamina E, na minha opinião, na minha opinião pessoal, é o uso dela de 400 mg uma vez ao dia a 1 grama, dependendo da idade e da doença que a pessoa tiver. Dessa forma, você prevenindo com o uso de alimentos saudáveis, mais vitaminas, mais exercícios, você poderá manter o equilíbrio entre a produção de antioxidantes e os radicais livres. Dessa forma, não retardaria o envelhecimento. Então, as principais recomendações são para retardar, prevenir o envelhecimento. Uso abundante de frutas, verduras e legumes, né? Agora, tem que ter em mente que as pacientes diabéticas não poderão tomar muitas frutas doces, tá? O uso parcimônia de grãos em geral, hidratação equilibrada, praticar exercícios físicos de rotina, uso de vitaminas acima citados, evitar tabagismo, evitar frituras em geral e evitar álcool em excesso. Dessa forma, se a gente fizer essa conduta, podemos prolongar a nossa vida nesse mundo. Agora, na ciência, se a gente conseguir descobrir um modo de bloquear 100% dos radicais livres, que a gente não conseguirá, nós conseguimos com essas medidas somente bloquear uma parte pequena dos radicais livres. Mas se a ciência conseguir bloquear 100% de radicais livres, nós teremos a vida eterna. Isso é a minha opinião pessoal, que é praticamente impossível, porque dessa forma, se nós conseguirmos fazer desse jeito, os seres humanos seriam os deuses, porque não morreria nunca, ok? Essa é a minha mensagem, muito obrigado por tudo, tá? Obrigado.